Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Esse é o vídeo 63 do desafio 365 dias da minha jornada de autoconhecimento. Se é a primeira vez que você está chegando, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tati Pinheiro, eu sou cantora, musicoterapeuta, jornalista, apresentadora. E se você já segue comigo, tá aqui me acompanhando nesse desafio, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Lembrando que é fundamental que vocês deem aquele apoio para o canal, que é dando seu like, compartilhando, comentando e também se inscrevendo. Para quem não é inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações. Meus amores, hoje é dia dos pais. E aí eu não fiz nenhum post assim específico até agora no Instagram, talvez ainda faça. Fiquei pensando se falava sobre isso ou não, mas assim, eu acho que é a energia que tá no dia, né? Pra gente aqui no Brasil, é a energia que tá no dia. Quer seja uma data comercial ou não, a gente nesse dia para pensar, para valorizar, para estar, né, com os pais. Então eu acho que isso por si só tem um valor, independente da questão toda de comércio e tudo mais. Eu acho até interessante, né, que o Dia das Mães é a segunda data que mais mexe com o comércio, né? Que tem um maior número de vendas ficando só atrás do Natal. O Dia dos Pais já não, vocês veem que os pais não estão com esse poder todo, né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Então eu vou falar de eu vou falar de três pessoas, do meu avô, do meu pai e do meu marido, né? Meu avô era uma figuraça, assim, meu avô por parte materna eu não conheci, quem eu conheci foi meu avô Nino, por parte do meu pai, né, português, cantava que era uma maravilha, fazia poema super jeitoso, com coisas de madeira, marcenaria, um talento, era um artista, mas nunca quis trabalhar com isso, acho que o medo de se lançar na arte era maior, ele precisava ter aquela segurança do salário todo final de mês e tudo mais. Eu sei que ele me deixou de presente a minha herança da minha segunda nacionalidade, a nacionalidade portuguesa, e foi realmente um grande presente que ele e minha avó deixaram para mim. Durante um período da nossa carreira, minha e da minha irmã, era meu avô e minha avó quem viajavam com a gente. E eu me lembro que viajar com meu avô era sempre muito gostoso, porque ele era muito na dele, era muito tranquilo, mas ao mesmo tempo, na hora que tinha que dar um limite, na hora que tinha, né, um cara super responsável e tudo mais. Mas ele chegou a viajar mais com a minha irmã do que comigo. Eu acabei viajando mais com a minha avó. Mas o meu avô era um querido. Quando ele faleceu no dia do meu aniversário, dia 21 de novembro, e foi bem difícil para mim. Eu me lembro que eu estava dando aula no espaço Tati Habitat, e aí a Carol, minha secretária na época, falou: Tati, seu pai quer falar com você. E eu sabia que não era para me dar os parabéns, né? Meu avô já estava internado e tudo mais. Aí eu: oi, pai, tudo bem? E tal, olha, parabéns, minha filha. Em primeiro lugar, parabéns. Mas eu tenho uma notícia ruim para te dar. E aí falou: vovô faleceu e tal. E foi, nossa, foi muito triste, assim. Eu fiquei muito abalada, porque meu avô não adoecia nunca. Era aquela pessoa que, assim, tanto é que ele estava com câncer já quase que tomando o corpo todo, e os médicos ficavam bobos, porque ele tomava só acho que era Tilenol que ele tomava, e dava conta, não precisava de morfina nem nada. Por quê? Porque ele era um cara que sempre evitou remédio, então qualquer doença, qualquer coisa que ele tinha, ele resolvia com o jorei, ele era messiânico, além de católico, e naturalmente ele não gostava de se intoxicar com medicação e tudo mais. Então, quando ele realmente precisou de medicação, o corpo dele reagiu muito bem e ele não precisou ficar dopado, né, cheio de morfina e tudo mais. Me lembro bem de quando eu fui ao hospital um pouquinho antes dele falecer, e ele estava muito abatido, e eu rezei que era melhor que ele fosse. Ele estava em muito sofrimento, sabe? Mas meu avô é uma pessoa que eu tenho, assim, muito carinho. Eu tenho momentos que eu lembro da infância. Ele adorava aquela bala bonequinho. Quem tem mais de 40 anos lembra. É aquela bala durinha, rosinha, nem vende mais, né? E aquela outra de caramelo, que era aquela redondinha que era assassina. Gente, qual o nome daquela bala? Quem lembrar, por favor, coloca aí nos comentários. Que era uma bala, acho que era soft, né?
que ela era dura e redonda, então você engolia e corria o risco mesmo de ficar presa na garganta e você não conseguir respirar, gente, o que não foi a nossa infância. A infância dos anos 80 e dos anos 90, né? Hoje em dia uma bala dessa nunca seria vendida, porque é politicamente incorreta, né? Mas enfim, me lembro bem disso, da gente indo para casa deles, quando eles moravam no Flamengo, e eles saindo para comprar umas rosquinhas que a gente adorava, que vendia numa padaria em frente à casa dele. Então, assim, eu tenho a pipoca que ele fazia, super gordurosa, mas era uma delícia. Sempre que a gente chegava na casa dele, ele fazia pipoca, omelete de batata. Meu avô que eu cozinhava na casa da minha avó, né? Assim, na casa dos meus avós era o meu avô que cozinhava, não era minha avó. Pelo menos nessa época, já eles mais velhos, que é o que eu me lembro. Provavelmente minha avó cozinhava antes, né? Quando ele trabalhava e tal. Mas nesse período, que eu me lembro já, meu avô aposentado e tudo mais, era ele que cozinhava. E aí ele fazia um omelete de batata que assim insuperável. O meu omelete é muito bom. O do meu marido já tá melhor que o meu. Mas o do meu avô era hors concours, né? Óleo puro, fritura pura, mas uma delícia. Fazia com arrozinho, com cenoura, nossa. Comida tem muito essa coisa, né, da gente de ter memória afetiva. Engraçado isso, né? Então, falei um pouquinho do meu avô. Aí vou falar para vocês agora um pouquinho do meu pai. Meu pai era um cara extremamente sensível, muito sensível. Numa época em que não existiam diagnósticos de ansiedade, de crise de pânico, de depressão. Eu acho que ele viveu tudo isso na vida dele. Ele viveu todas essas patologias sem ter a proteção, né, de um diagnóstico clínico. Então, para ele, eu acho que sempre foi muito difícil, né, ter que manter aquela postura de provedor e tudo mais, mas sendo tão frágil, né, sendo tão delicado como a maioria dos artistas é. Uma pessoa muito frustrada, né, porque sempre quis ser artista, músico, e era uma voz linda, um compositor muito bom. E acabou indo trabalhar com administração de empresas. Eu me lembro bem que o Márcio Antonucci, que foi diretor dele, quando meu pai era gerente na Globo, no departamento musical, o Márcio falou que meu pai era muito bom como gerente administrativo, que era uma pena que ele não gostasse de fazer aquilo, porque ele fazia muito bem, né? Ele também foi responsável pelo estúdio, pela parte administrativa do estúdio do Roberto Menescal, do Cint na Barra. Menescal também elogiava muito ele. Então ele era bom nessa parte administrativa, sabe? Mas ele não curtia, não era onde o coração dele cantava, né? E era um pai muito presente, sempre foi muito carinhoso, nunca levantou a mão para bater na gente, nunca. Gritar mesmo, eu não me lembro, assim. Minha mãe era um pouco mais descontrolada em termos de grito e tal. Meu pai, eu não me lembro, assim, de nenhum momento dele gritando com a gente. Agora, eu bati muita boca com ele na adolescência, né? Muito. Porque a gente sempre teve um temperamento muito parecido. E reza a lenda que meu pai preferia minha irmã do que eu. Reza a lenda na família, entendeu? Então eu tinha algum ciúme dele, né? Eu tinha ali uma necessidade de agradar, uma necessidade de chamar atenção. E como eu não conseguia por bem, eu tentava por mal, né? Então é aquela situação de todos os filhos que acabam optando por uma personagem. Então, já que a personagem boazinha, aquela que faz tudo direitinho e tal, não chamava a atenção dele, então bora ser rebelde, né? E a gente batia muita boca, assim, a gente discutiu muito e foi por muitos anos. Então, acho que tudo que a gente não discutiu na infância, a gente discutiu na adolescência. E na vida adulta melhorou, até porque ele foi morar em Joinville, eu morando no Rio, a gente, né, tinha essa distância que dava uma apaziguada nos ânimos. Mas sempre foi muito difícil a comunicação entre nós dois, sabe? Era como se eu falasse alemão e ele entendesse japonês. Aí ele me respondia em francês e eu entendia em espanhol. Então, foi sempre uma relação muito tensa, eu diria assim. Com a minha mãe já sempre foi uma relação muito amorosa, muito afetiva, muito fluida, muito orgânica, muito tranquila. Com meu pai não, com meu pai comigo, né? Com a minha irmã já não. A minha irmã já se dava muito bem com meu pai e já batia a boca com a minha mãe. Engraçado, né? Essas coisas de como a gente vai ocupando lugares, né? Como vai ocupando espaços. Quando meu pai faleceu, ele já morava em Joinville, eu morava no Rio e eu não consegui ir ao enterro.
Isso tem 5 anos, tá fazendo 5 anos agora. Desculpa. Porque eu tive uma crise de pânico. No que eu sentei para começar a comprar a passagem, eu comecei a ter crise de pânico naquele momento. E eu falei, eu não vou conseguir ir. E engraçado, porque assim, foi uma época difícil, meus irmãos ficaram sem falar comigo, minha mãe ficou muito magoada de eu não ter ido ao enterro. Eu acho que ela contava muito comigo, por a gente ser muito próxima, né? Eu acho que ela esperava que eu estivesse lá para dar um colo para ela e tudo mais, mas naquele momento eu tava precisando de colo, sabe? A constelação fala muito isso, né? É muito interessante a constelação familiar, ela fala assim, que o pai é grande, a mãe é grande e o filho é pequeno. E isso independe das idades, isso é para todo sempre, a não ser quando o pai ou a mãe sofrem de uma doença degenerativa ou uma doença que realmente o impeça de ter o mínimo de autonomia, mas sempre tem que haver esse lugar, essa hierarquia, né? E é importante salientar isso porque hoje em dia, com tanto estudo, né, com tanta dedicação que eu tenho tido para o meu autoconhecimento, né, com tanta busca, tantas constelações que eu fiz, sessões de Theta Healing, apometria e tudo mais, então eu consigo entender essa coisa do honrar pai e mãe, né, da constelação, que não necessariamente você não precisa amar. Eu até amo meu pai, mas não necessariamente você precisa amar. Mas você tem que ser grato porque eles te deram a vida, né? E o que nós temos de mais sagrado é a vida. E por mais que em alguns momentos a gente ache que, mas eu não queria, sei lá, eu não escolhi, não pedi para nascer, né? Como diz a música, ou eu não escolhi essa família, enfim. Cada um acredita numa história, né? Não uma história, cada um acredita numa linha de pensamento, de raciocínio, que normalmente está ligada às religiões, né? Como eu sou espiritualista e acredito em reencarnação, eu realmente acho que escolhi nascer nessa família, né? Com que era aonde eu precisava aprimorar e aprender as minhas fragilidades, as minhas impurezas da alma, precisava limpar e esses pais me acolheram, né? Esses pais disseram, ok, pode vir com todas as dificuldades que eles tinham, eles disseram, ok, pode vir, você é bem-vinda, a gente te aceita. Então, eles me deram a vida, né? Mas isso é muito, muito fácil da gente falar em termos racional, né? Em termos de mente. Mas sentir é diferente, né? Você ser grato pela vida, para você ser grato pela vida, primeiro você tem que amar viver, né? Você tem que achar linda a experiência aqui na Terra. E eu não acho, sempre deixei isso claro, assim. Não acho, assim, ainda acredito que mais pra frente em algum vídeo eu vou falar o contrário disso e assim espero, porque eu quero evoluir a esse ponto. Mas eu não tenho apego nenhum à vida. Eu acho o planeta Terra lindo, mas eu acho a raça humana desprezível. E então realmente eu não tenho nenhum apego, sabe, pela vida em si. E eu não gosto de ficar doente, não gosto de depender dos outros. É claro, gente, não vou dizer que não. Gosto de cantar, amo tá interagindo com o público. Claro que tem coisas que me dão muito prazer. A risada do meu filho quando era criança, né? A parceria do meu marido. Claro que meus netos peludos. Não tô dizendo que eu não seja uma pessoa que tenha momentos felizes, não é isso. Mas eu não tenho apego à vida. Não tenho mesmo. Então, uma pessoa que fala, cara, que mundo é esse, né? Que encarnação é essa de todos nós aqui nesse mundo violento, pouco generoso, pouco amoroso, muito pelo contrário, raivoso, né? Onde não há respeito, onde a gente vive ainda a barbárie, né? Depois de milênios de evolução, onde a tecnologia já chegou num nível tão grande, no entanto, a parte ética e humana das pessoas está ainda muito aquém, né? Muito pouco desenvolvida. E aí você fala assim, obrigado pela vida, pai e mãe, pô. Então eu sei que isso é assim muito... Eu vou melhorar isso, tá, gente? Eu tô trabalhando, porque eu sei que eu preciso ser grata à vida, né? Não grata aos meus pais pela vida, isso eu sou. Eu quero ser grata à vida de fato. Não sei se vocês conseguem compreender onde eu tô chegando. É bem profundo isso que eu tô falando. Acho que é até profundo demais para uma live, assim. Isso é coisa para sessão de terapia, né? Mas, então eu realmente não dei conta de ir,
pro enterro do meu pai e eu falei, cara, ele vai entender. Ele mais do que ninguém sabe o que é ter uma crise de ansiedade, ele mais do que ninguém sabe o que é não ser entendido pelos outros. E para mim realmente não fazia sentido eu ir. Ele já não estava ali, então eu orei, eu fiz missa de 7º dia, fiz missa de 30 dias, para que a alma dele pudesse ir em paz. Mas eu entendo que a minha mãe possa ter ficado chateada, pode ter ficado triste porque contava com a minha presença, mas eu não tinha condição de ir. Eu não tinha condição de ir e nesse momento eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu consegui dizer não ao que era esperado de mim, em respeito ao que eu precisava fazer, sabe? Em respeito ao que era a minha verdade. Já vinha tomando floral, né, gente? Já tinha o Centaury na minha vida. E foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu sabia que iam cair em cima de mim, mas eu falei, eu não dou conta, eu não dou conta. E, enfim, mas o meu pai é engraçado, porque eu tenho lembranças muito boas e lembranças bem, não vou dizer ruins, mas assim, tinha um lado dele depressivo, sabe, que me marcou muito na infância, né? Então esse lado dele é muito presente em mim. E agora tinha esse lado amoroso dele, carinhoso, né? Eu me lembro que tem uma cena na minha cabeça, foi quando a gente gravou o disco do Balão Mágico, que a gente fez o coro do disco todo, né? E quando a gente recebeu o dinheiro, meu pai levou em espécie pra gente. E falou, olha aqui quanto vocês ganharam e tal. E era eu e minha irmã, então imagina, é um dinheiro que é bom e ainda duplicado, né? E aí a gente ficou jogando dinheiro em cima da cama, assim, brincando, né, no quarto deles de casal. Eu me lembro isso direitinho. A gente ficou brincando, jogando dinheiro, assim, tipo, quem quer dinheiro, né, do Silvio Santos. Foi muito louco. Então, meu pai é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Eu tenho certeza que nós dois, nessa encarnação, a gente resolveu muitas pendengas. E eu sinto que cada vez que passa eu tô mais em paz com ele, espero que ele também esteja comigo. E aí com relação ao meu marido, né? Meu marido é um paizão pro meu filho, sabe? É carinhoso, atento, amoroso, paciente, provedor. É um cara assim que é muito especial. E eu tenho amigas que quando se separaram e começaram a namorar outros caras e tudo, elas achavam que era meio que era pouco viril ver os caras com as filhas, né? Ou os filhos de outro casamento. Para mim não, para mim eu acho lindo ver um homem quando ele trata bem o filho, quando ele trata bem a filha, especialmente se ele for separado, aí eu acho isso mais lindo ainda, sabe? E esse lado do Márcio, em vários momentos que a gente teve em crise, que a nossa relação ficou muito fragilizada, que a gente realmente teve possibilidade de um rompimento, o fato dele ser um bom pai sempre foi importante para mim, sabe? Para mim sempre foi uma qualidade nele que é admirável e que eu não vejo em todos os homens, né? Então, claro que às vezes eu acho que falta um pouco de limite, né? Porque ele é bonzinho demais, entendeu? Tem momentos, claro, que eu reclamo e que ele me desautoriza com meu filho, principalmente agora que meu filho tá adulto, aí se aliou o pai completamente e aí eu virei um zero à esquerda, né, nessa equação. Mas assim, mas são bobagens, né? São bobagens que eu super relevo porque é realmente um pai maravilhoso, assim, de se tirar o chapéu mesmo. Então, hoje eu quero deixar esses três beijos muito especiais para o meu avô, para o meu pai e para o meu marido. E claro, para todos os pais que estão aqui, que nos seguem, que vocês tenham um domingo abençoado, com muito amor, com muita paz, com muita alegria. Que seja um dia dos pais, assim, bem especial mesmo. De preferência com muita harmonia. E para quem é separado, para quem está longe dos filhos, lembrem que esses vínculos, essas conexões, elas são feitas muito antes da gente escolher vir para esse planeta, né? Então que é importante a gente ter essas conexões sempre muito vivas, muito fortes para nossa evolução. Isso ajuda muito a gente para nossa evolução, para todos nós, tá bom? Meus amores, então para quem ficou até agora, hoje tem cantoria. Eu vou cantar Alerta, que é uma música do meu pai. Pausa para água.
que é uma música que meu pai compôs, que está no Isso é Coisa de Criança, nas plataformas digitais, na versão de 1987, e que eu regravei agora, né, e vou lançar logo logo, vocês vão estar sabendo aí, vou lançar em formato de DVD e em formato de EP. Então vou cantar para vocês Alerta, que é uma música que meu pai compôs em 1985, 87, não menos. Eu cantei essa música antes de ir para os Abelhudos, ele deve ter composto em 1980, por aí. E é uma música que, infelizmente, a letra continua atual, mas é uma música linda, super impactante, que no Isso é Coisa de Criança tá numa vibe de jazz, assim, os arranjos de Luizinho Avelar estão numa vibe de jazz, ficou muito bacana, eu abri várias vozes e tal. Isso eu tinha 13 anos de idade, gente, imagina, que trabalho lindo, né? Então, vamos lá? Vamos um pedacinho de Alerta em homenagem ao meu pai e a todos os pais pelo Dia dos Pais hoje. As flores nunca nascerão num solo sem amor. Amigo, dê-me a sua mão com força e calor. Só unidos venceremos tanta coisa ruim que está pra acontecer. Vem depressa, vem, se junte a mim, yeah, yeah, yeah. Beijo, meus amores. Fui!